Na verdade, é que só jogando um pouquinho de lenha na fogueira, eu já acho equivocado a gente usar aquele termo, Jesus está às portas. Tá acontecendo aí os sinais do fim. Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, eu acho isso problemático porque o próprio Senhor Jesus ele falou duas coisas importantíssimas. Ninguém sabe o dia nem a hora. É um erro eu falar que Jesus pode voltar a qualquer momento, porque ele nunca me disse que isso ia acontecer. Ele falou que voltaria. Ele não falou quando, ele não falou o momento exato, então calma lá. Ele nos deu um roteiro, ok. Mas ele nunca falou quando esse roteiro ia chegar ao final. E você mesmo falou, os sinais que Jesus falou, fomes, testes, doenças e acidentes geológicos, né, desastres naturais, isso vai acontecer ao longo de 2000 anos. Jesus não voltou ainda, então quer dizer que Jesus mentiu? Não, só que isso é o parto, é o princípio das dores, a coisa ela vai se envolvendo até acontecer. Então, é uma frase do pastor que eu gosto muito, é mais ou menos o seguinte, que não vai acontecer nenhum desastre natural, nenhuma coisa assustadora do mundo, já tem um pastor marcando a volta de Jesus no dia seguinte. É isso que a gente está vivendo. Então não é qualquer coisa, Jesus vai voltar com calma. E outra coisa que ele fala em Atos 1 não importa vocês saberem tempos e dias, que é o Pai somente compete saber. Então a nossa posição é Jesus vai voltar. Aleluia. Quando? Não sei. Nem me atrevo a arriscar. Tá quase. Não sei se tá quase, gente. Pode ser daqui a 5.000 anos. Não sei. Pode ser daqui a 100 anos. Legal. Mas Jesus vai voltar, como tu falou no começo, Rogério. Essa é a nossa certeza, é isso que a gente aguarda. A gente tem que viver como se Cristo fosse voltar à nossa geração, concordo com isso, mas saber que o dia e a hora pertencem a ele. E a gente não pode ficar no espetáculo, senão a gente corre risco de cair nas profetadas e heresias aí que são comuns cada vez mais no meio gospel, né? Deixa eu só fazer uma pergunta para não fugir muito. Acho que pode ser uma fala sua que o nosso ouvinte pode falar, então, tô errado. É errado, como você falou. Seria errado, então, falar que Jesus está voltando? Jesus está voltando, só que existe uma diferença entre a iminência e a evidência. Jesus ele garantiu que ia voltar. Com certeza, Jesus está voltando. Mas é uma vinda iminente, ou seja, eu posso datar que ela está muito próxima. Eu posso afirmar com certeza. Seria errado a gente falar que a qualquer momento Jesus está voltando? Ao meu ver, sim. Não sei se eu vou compartilhar desse pensamento, mas ao meu ver, seria você falar de uma iminência da vinda de Jesus é um pouco problemático. Porque quando a gente fala a qualquer momento, a gente determina uma data, e o que eu tô falando é perguntas que seriam de pessoas leigas também, tá? Como eu, sim, me vejo nessa pergunta, porque a gente acaba usando esses termos. Jesus está voltando e tal, então isso seria uma coisa um pouco se precipitar demais. Voltando não é errado. Agora, Jesus pode voltar a qualquer momento, eu acho um pouco complicado. Qual a diferença, sério, qual a diferença, Rafa, pode explicar pra gente mesmo, desses dois termos? Porque a evidência é evidente, vamos lá. Sermão escatológico lá de Mateus 24, Jesus ele dá uma verdadeira aula de escatologia. Na verdade, toda a escatologia cristã, ao meu ver, ela começa naquele momento ali. Que é inclusive nada mais do que pegar aquela escatologia judaica que eu falei agora há pouco e cristianizar ela. Dá um sentido certo. Tem elementos ali que estão muito presentes nessa escatologia judaica e que foram ressignificados ali plenamente, tanto por Jesus quanto pelos discípulos, enfatizando ou retirando coisas ali de acordo com o relato dos evangelhos. Sim, exatamente. E aí o que acontece? Eu vejo o seguinte naquele sermão. Jesus ele fala que vão haver sinais que vão anteceder a vinda dele. Então a gente tem visto muitos desses sinais, né? Mas eu não vejo como um ateísmo pode sobreviver a isso. São muitas coincidências, né? Exatamente o que Jesus falou está acontecendo. Então você tem os desastres naturais, vocês têm crises de fome, você tem pestilências, isso acontecendo ao longo de 2000 anos. Só que existem alguns sinais que tanto Jesus quanto Paulo também fala isso em Tessalonicenses, ainda não aconteceram. E Jesus falou que quando eles já acontecerem, então viria o Filho do Homem. Esse então é fundamental, porque ele está dizendo que tem que acontecer isso, para depois acontecer isso, no caso aquilo, no caso da vida dele. Então ele fala, por exemplo, tanto ele quanto Paulo bate nessa tecla, o abominável da desolação.
que Paulo já identifica como anticristo. Então a minha pergunta é, o anticristo já apareceu? Não. Isso aí levanta Isso é problemático. Muita gente no chat vai... Essa eu reconheço que é problemático, mas usa só para fechar o argumento. Sim. A questão do anticristo, por mais problemática que ela seja, houve a presença dele, houve uma grande tribulação, um momento de perseguição da igreja, como tanto o sermão escatológico como o Apocalipse descreve. Há um momento lá em que você tem o evangelho sendo perseguido em escala global e ninguém podendo apregoar a fé, dependendo de como você interpretar a tribulação, é claro. Se a sua resposta for não, então você tem um problema. Você não pode falar dessa iminência da volta de Jesus, porque algumas coisas têm que acontecer. E Paulo ainda nos complica, porque lá em Romanos, se não me engano, Romanos 11, ele fala de uma possível restauração dos judeus. Sim. Antes de Jesus voltar. Então, se você levar isso também como um sinal escatológico, complica, porque isso com certeza não aconteceu ainda. Não tem um avivamento em massa entre os judeus para eles serem reinjetados na igreja. Então, é um pouco mais complicado ainda de você falar que Jesus pode voltar a qualquer momento. Minha posição é aquela que eu coloquei isso na minha fala. É mais seguro, Felipe, você se apegar àquilo que Cristo falou. Ele, a voltar de voltar, ele está voltando, isso não é errado você usar essa terminologia, mas eu penso que trabalhar com uma iminência é um pouco mais difícil. A evidência, eu posso garantir, Jesus vai voltar. Jesus está voltando, porque o dia está mais próximo a cada dia que passa, com certeza. Agora, esse lance do a qualquer momento do VaptVupt é difícil, pelo menos para mim. Eu me permita dar uma completada nisso aí. Eu acho que a igreja hoje ela fala muito dessa volta iminente de Cristo por causa de algumas falas de Jesus, como por exemplo, o Filho do Homem virá como o ladrão da noite, né? Quando menos se espera, então ele vai lá e invade a casa do sujeito, né? Enfim, eu acho que isso aí faz a pessoa olhar para isso e pensar assim, não, então a qualquer momento, a qualquer hora, né? De fato, ele está falando que virá de surpresa. Isso é inegável. Mas o que ele alerta, o cerne desse tipo de fala de Cristo é que os discípulos estejam atentos. E não que vai ser uma coisa para agora. Sim. Até porque, se fosse uma coisa para agora, eles não precisariam ficar atentos, porque a tendência é você, conforme o tempo for passando, for perdendo essa espera, né? As virgens, né? Lá da parábola das virgens. Algumas delas, algumas não, todas elas, né? Chegaram a dormir enquanto aguardavam o noivo. Então o que dá a entender é que realmente vai ser uma coisa demorada. Eu acho que os discípulos pensaram numa volta de Jesus no primeiro século, tá? Você vê lá no capítulo 1 de Atos que eles ficaram olhando pro alto enquanto Jesus subia, achando que ele ia voltar naquele mesmo instante. E aí os anjos chegaram do lado deles e falaram assim, olha, calma gente, esse Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar da mesma forma, cumpra uma missão, como quem diz, né? Cumpra a missão aí que vocês têm para cumprir, e é isso. Existe um hiato, existe o tempo da igreja para acontecer antes da volta de Jesus. Haverá perseguição à igreja, como houve perseguição ao próprio Cristo, haverá a entrega dos cristãos às autoridades. Isso tudo aconteceu no primeiro século? Sim, mas eu entendo que haverá uma intensificação disso quando Cristo estiver, de fato, para voltar, né? Parece que quanto mais o tempo passa, existe um afunilamento dessa perseguição, até que ela vai culminar na vinda do anticristo e da perseguição ao evangelho, como ele falou, de forma global, em escala global, a ponto de Jesus até questionar, né? Porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Porque talvez a igreja seja massacrada a tal ponto, o evangelho seja censurado de tal maneira, que a igreja como nós conhecemos hoje, e que o evangelho pregado hoje, ele seja em algum momento da história ou escasso, assim, tão precioso quanto o ouro de fato, né? As pessoas vão procurar ou ouvir, de qualquer forma e não vão conseguir, ou de fato não haverá. Eu não sei como você interpreta, né, Apocalipse do milênio, acredito que parece comigo.
quando Satanás é solto, Uhum. aquilo dali eu vejo como esse momento. É isso O aí. momento em que, porque o Apocalipse 6 ele começa com a era da igreja. Eu particularmente interpreto aquele cavaleiro com o cavalo branco como o O evangelho. evangelho. O Perfeito. evangelho, a era da igreja. Por isso que ele vai vencendo para vencer. Ninguém pode impedir o avanço do evangelho. Aconteça o que acontecer, o evangelho vai ser pregado e pessoas vão se converter. Mas quando o milênio chega ao fim, Satanás é solto, ele volta a ter aquele poder que ele tinha na época do Antigo Testamento, de impedir que pessoas alcancem o evangelho. Então, isso é o período que normalmente a gente identifica como sendo dessa grande tribulação, que isso aí sim já é um sinal da iminência da volta de Jesus. Né?